Boa tarde, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar do Cisdano USP. É um espaço de divulgação e discussão da nanotecnologia na academia e nas empresas. Hoje nós temos o grande prazer de receber a doutora Marisa Rizzi, né? Que é gerente de inovação da Cristália, né? Essa grande empresa nacional na área de fármacos. Então, agradeço o aceite ao nosso convite, né? E passo a palavra, né? E agradeço a presença de todos também que estão aqui nos assistindo, e passo a palavra para a professora Márcia Fantini para a apresentação formal da nossa convidada de hoje. Muito obrigado. Bom, é uma honra apresentar a Marisa Dutra Rodrigues Rizzi, né, que desde 1995, bem jovenzinha, ela arrumou o primeiro emprego dela, que foi na área farmacêutica. Ela se apaixonou por essa área de farmácia e, portanto, fez, né, a sua graduação em farmácia, terminando a sua graduação em 2002, que foi o ano em que ela foi contratada pela Cristália Indústria Farmacêutica. E a especialidade da Marisa é em farmácia industrial. Ela desenvolveu desde essa época, né? Desde 2002, aí vamos chegar a quase 20 anos de trabalho, uma carreira corporativa, com vários cursos de especialização em diferentes áreas. Então, a Marisa é aquele profissional generalista, né, que todo mundo procura quando tem dúvida de alguma coisa, é uma referência, né? E no início de 2002 até 2007, ela iniciou o seu trabalho na Cristália fazendo pesquisa. E depois que ela passou, em 2007, a assumir oficialmente a liderança de projetos de inovação, né? Em 2010, ela foi integrada ao Conselho Científico da Cristália, atuando na governança desse conselho, estabelecendo pautas, distribuição e cobrança das tarefas. Então, um trabalho de extrema importância, né? E eu sou testemunha dessa atuação da Marisa em todo o tempo em que nós tivemos juntas, né? Fazendo uma parceria, uma responsabilidade pública-privada com a Cristália, o Instituto Butantan, Instituto de Física da USP. Em 2012, a Marisa assumiu a gerência da área de inovação para o desenvolvimento de projetos de inovação radical e incremental, que ela vai nos ensinar hoje do que se trata, né? Ou seja, a governança da inovação. E ela, desde agosto de 2021, focou a sua atuação em inovação incremental. Então, é uma imensa satisfação podermos contar com a experiência da Marisa, né, transferindo esse conhecimento que ela tem aqui para os nossos interessados, né, em nanociência e nanotecnologia. Muito obrigada, Marisa. Professora, eu que agradeço, fico até emocionada com a sua fala, porque para mim é uma honra ser apresentada pela professora Márcia Fantini, com quem a gente teve projeto em parceria durante tantos prazerosos anos, né? A professora Márcia Fantini, pelo lado da USP, e o professor Oswaldo Santana, pelo lado do Butantan, e foram anos de bastante crescimento e bastante conhecimento que a gente adquiriu juntos naquele projeto, né, professora? Bom, também agradeço aos professores Marcos, Coiti pelo convite. Quando a professora me convidou, eu fiquei com tanta vontade que fosse presencial, porque eu estou com vontade de encontrar gente, né, mas com cuidado, segurança, etc. Mas, por enquanto, é mais seguro que cada um de nós estejamos onde estamos agora, né? Eu, por exemplo, aqui na minha casa, e os professores nos seus devidos lugares, para que a gente não corra nenhum risco. Enfim, estamos em busca aí de algum medicamento para que a gente possa tratar isso adequadamente, essa pandemia, esse Covid, as vacinas, mas, de qualquer forma, é um prazer falar para vocês e falar da empresa que, como disse a professora, eu já estou há quase 20 anos, enfim. Podemos seguir? Sim. Por favor. Muito bem, então hoje eu vou falar sobre gestão da inovação na indústria farmacêutica, que é algo que eu faço há quase 20 anos.
como a professora já me apresentou, eu tenho habilitação em indústria, e acho que a última coisa que faltou colocar aqui é que desde 2018 eu fui convidada para fazer parte da diretoria da ANPEI, Associação Nacional de Pesquisa de Empresas Inovadoras, e fiz a gestão 2018-2020, depois fui convidada novamente para essa gestão atual, que vai de 2020 até 2022. Minha participação como diretora encerra em julho do ano que vem, e adicionalmente, eu sou madrinha do Comitê de Gestão da Inovação. Então, vamos lá. Aí a gente começa apresentando o Cristália. Os slides estão passando, professores, normalmente? Sim. Então, Cristália é uma indústria farmacêutica fundada em 1972. Agora, em 1º de março de 2022, ela completa 50 anos. E hoje a gente diz que, já faz um tempo que a gente diz que o Cristália, não somos nós que dizemos, na verdade, o mercado diz, as agências reguladoras dizem que o Cristália é um complexo industrial, farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa, desenvolvimento e inovação 100% brasileiro. Então, não é uma indústria farmacêutica simplesmente, é um complexo industrial, né, composto aí por todas essas áreas. Hoje nós temos 5.600 colaboradores e cerca de 350 medicamentos em mais de 500 apresentações. E hoje nós temos também 11 unidades farmacêuticas. Então, eu vou mostrar foto, não vou ficar explicando aqui, porque eu vou mostrar fotos, que aí a gente consegue entender melhor. O próximo slide, então, essa foto é uma foto panorâmica do nosso complexo industrial na unidade 1, em Itapira, São Paulo, que é onde eu trabalho. Aqui a gente vê, então, por essa legenda, aqui é a farmoquímica, eu vou falar fora da ordem, tá? Eu sou virginiana, eu falo na ordem de que eu entro com o carro. Então, a gente entra com o carro aqui, nessa portaria. Em frente à portaria temos a unidade farmoquímica. Virando aqui à direita, nós temos uma unidade farmoquímica oncológica. Subindo aqui, nós temos a biotecnologia, 2 plantas de biotecnologia. Subindo um pouco mais, nós temos aqui a planta farmacêutica, onde os medicamentos são fabricados. Mais para frente, subindo o morro, acho que a professora já foi lá, nós temos lá no alto do morro nosso departamento de pesquisa e desenvolvimento, é o Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, que fica aqui no alto. E mais outros departamentos distribuídos aqui embaixo, o desenvolvimento analítico, eu vou mostrar mais alguma foto depois. Essa é um zoom da farmoquímica, da nossa unidade farmacêutica, da nossa biotecnologia. Aqui nós temos, então, uma unidade na cidade de Itapira, que é a unidade 2, onde fica a diretoria, presidência e algumas outras áreas produtivas. A gente tem uma fábrica em frente à USP, em frente ao portão 3 da USP, que é a unidade 3, lá no Butantã, fabrica medicamentos injetáveis. Nós temos essa unidade 4, que é o nosso centro de distribuição, fica em Itapira também. A unidade 5 fica em Cotia. Era uma empresa originalmente oftalmológica, uma indústria farmacêutica de oftálmicos, produtos oftálmicos. O Cristália comprou alguns anos atrás e incorporou ao nosso grupo. Então, é a unidade 5 que faz os nossos colírios e medicamentos oftalmológicos. Nós temos essa unidade 6, que é uma área de desenvolvimento analítico, que fica em Campinas. Esta outra aqui, que fica em Cosmópolis, eu confesso que quando eu atualizo as apresentações, eu sempre tenho que realmente atualizar, porque sempre tem coisa nova que às vezes nem eu sabia, trabalhando lá todos os dias, né? Nós temos essa unidade 8, que era uma empresa de soluções parenterais de grande volume, que o Cristália comprou alguns anos atrás também, e depois incorporou em Pouso Alegre. Recentemente comprou uma fábrica em Montes Claros e vai adaptar agora para que essa fábrica, que não era uma indústria farmacêutica, se torne uma indústria farmacêutica, vai ser mais uma das nossas unidades. E também, bem recentemente, nós inauguramos esse prédio, que é do Cristália, chama Unidade Campinas, para onde foram as áreas de marketing, vendas, eventos, compras, comunicação, novos negócios e relações institucionais. Professores, se vocês quiserem me interromper em algum momento, pode me interromper. Além de todas estas unidades, nós temos 2 empresas coligadas, que é o Bioquímico, que fica no Rio de Janeiro, e o IMA, que fica em Buenos Aires, na Argentina. Bom, na sequência, eu não estou no modo de apresentação, por isso que eu estou passando os slides dessa forma, tá?
eu falo um pouco das nossas linhas de especialidades. Então, o Cristal é uma empresa forte no segmento hospitalar. Nós estamos presentes em... Não sei se apareceu uma mensagem aqui, agora recente, que foi um e-mail que eu recebi. Depois, de repente, tem que editar. Nós somos fortes no ambiente hospitalar. Nós temos uma linha de medicamentos que a gente chama de farma, que são medicamentos de prescrição médica, e nós temos essa linha importante de oftalmologia também. Nas áreas terapêuticas, nas especialidades, a gente cita anestesiologia, anti-infecciosos, saúde mental, que é psiquiatria, né? Dor, oftalmologia, terapia intensiva, oncológicos, dermatologia terapêutica e estética. Aí, em relação à missão, visão e valores, eu sempre destaco alguns trechos que são importantes no contexto da gestão da inovação, que é o contexto que eu estou falando aqui. Que na missão, eu destaco que uma das missões é proporcionar... Professores, apareceu um e-mail meu? Eu vou ter que desligar os e-mails. Com licença e peço desculpas. Aqui na missão, visão e valores, eu destaco alguns trechos no contexto da gestão da inovação, que é proporcionar acesso a produtos com qualidade e preço justo. Na visão, eu destaco que o objetivo do Cristal é ser uma empresa referência e possibilitar um viver mais saudável e longevo às pessoas. E nos valores, eu destaco o que realmente são os nossos valores, que é inovação, respeito, qualidade e excelência. Então, eu vou começar a falar da gestão da inovação, aqui no Cristal, propriamente dito, e para isso eu faço um pouco de contextualização de histórico. Eu entrei no Cristal, como já foi dito aqui, em 2002. Na ocasião, eu já recebi alguns projetos que hoje a gente chama de inovação incremental. Lá naquela ocasião, a gente não falava que era inovação incremental, a gente chamava de projetos especiais. A inovação no Cristal, ela não nasceu em 2002, ela nasceu no dia 1, quando o Dr. Pacheco, que é um dos sócios, fundou o Cristal em 1972, como já foi dito, ali nasceu uma empresa inovadora. Ela sempre foi pautada pela inovação. Mas a minha história no Cristal, ela começa em 2002, sendo responsável, ainda na condição de pesquisadora farmacotécnica, por projetos de inovação incremental. Na sequência, o Dr. Pacheco, entendendo essa importância, essa necessidade de linkar o mundo acadêmico com o mundo corporativo, ele criou o Conselho Científico, convidou a doutora Regina Chivoleto, que é médica, farmacologista e professora titular da USP, para ser a coordenadora do Conselho Científico, e foi através do Conselho Científico que nós recebemos os primeiros projetos de inovação radical, porque até então nós trabalhávamos com a inovação incremental. Eu disse para a professora Márcia que eu ia falar um pouco do que é inovação radical e incremental, né? Então, a inovação radical, ela trata do desenvolvimento de moléculas, de tratamentos, de terapêutica que ainda não existe no mundo, então, é uma molécula totalmente radical, que eu tenho que fazer todos os estudos que eu vou mostrar no slide mais para frente, para registro. E a inovação incremental é quando a gente utiliza moléculas ou produtos já existentes, promove modificações nesses medicamentos já existentes, e aí você faz, então, uma inovação incremental, modificando algo que já existe, e no nosso caso, com um objetivo bem claro, bem claro, que é, para nós, a inovação é só quando a gente consegue comprovar ganho terapêutico e ganho de segurança ao paciente. Mudar a cor de um comprimido, o sabor de um xarope e pequenas modificações que alguns podem classificar como inovação incremental, para nós não é. Então, somente quando a gente consegue comprovar o ganho terapêutico e o ganho em segurança para o paciente é que a gente classifica como inovação incremental. E a radical, como eu disse, é molécula, é disruptivo, é algo que não existe no Brasil e no mundo e é disruptivo. Então, a partir daí tivemos muitos projetos em parceria com a universidade, a empresa entendendo que precisava estruturar melhor essa área. A empresa criou, então, em 2011, uma diretoria de pesquisa e inovação. Então, a gente era uma área que a gente desenvolvia tanto os genéricos e similares, quanto os produtos inovadores.
mas a gente entendeu que a gente precisava separar essa estrutura, deixar pesquisadores focados no desenvolvimento dos medicamentos inovadores e outros pesquisadores e outra equipe focada no desenvolvimento dos medicamentos genéricos similares. E para isso, então, nessa estruturação foi criada uma diretoria. Mais para frente, em 2015, a empresa trouxe uma superintendência de pesquisa e inovação, e naquela ocasião, entendendo que havia uma necessidade de revisar aquele pipeline, então, quando nós recebemos esse novo gestor, que vinha nesse cargo de superintendência, a gente recebeu junto com ele uma missão, que era reavaliar aquele portfólio e deixar em desenvolvimento projetos que tivessem realmente ligados com o DNA da empresa, que fizessem sentido com o portfólio, com as áreas de atuação da empresa. Com isso, a gente também passou a otimizar os nossos processos, tanto de prospecção, quanto avaliação e desenvolvimento de produtos, e, enfim, de cerca de 40 projetos que tínhamos naquela ocasião, nós reduzimos para aproximadamente 15 projetos, e também criamos aí um fluxo de desenvolvimento, um fluxo de avaliação, e reformulamos a estrutura. Isso era muito relevante naquela ocasião. Em 2019, aí também com uma mudança de gestão, nós reformulamos aquele conselho científico de 2004, ele foi reformulado aqui em 2019, e a partir disso, de novo, sempre mudando, né? Novos processos, nova estrutura, novos colaboradores, novas interfaces, sempre com o objetivo de trazer para a empresa projetos bastante ligados ao core da nossa empresa, né? E aí, 2020 veio a pandemia. E quando veio a pandemia, foi realmente uma pandemia, né? Nós trabalhávamos presencialmente, todo mundo, as reuniões e tudo acontecia da forma que era normal antes. E aí, no dia 20 de março, a gente recebeu a orientação de trabalhar em casa. A partir daí, foi muito interessante, porque aí vem a criatividade do ser humano e vem a especial criatividade do brasileiro, né? Isso aqui é um parêntese que eu faço nessa apresentação, porque quando a gente foi para casa, ali no dia 23 de março, uma segunda-feira, a gente estava tão acostumado a trabalhar na empresa que parecia que era impossível trabalhar em casa. Lógico que as pessoas de laboratório era impossível, ninguém teria um laboratório em casa para continuar desenvolvendo os medicamentos. Mas quem trabalhava, né, com computador, com telefone, com internet, não necessariamente. Então a gente reaprendeu a trabalhar. Nós fomos para casa, a equipe de inovação passou a mapear, a fazer uma avaliação de todas as notícias que saíram naquela ocasião, assim, muito fake news, muita notícia desencontrada. Então, nós criamos, assim, rapidamente um boletim Covid-19 e com esse boletim a gente alimentava a empresa das notícias que a nossa equipe de cientistas entendia que eram notícias relevantes e relevantes para aquele momento, e isso passou a nortear também o nosso trabalho a partir daquele momento. Bom, voltando aqui, continuando aqui na reestruturação ocorrida em 2019, naquela ocasião, como até hoje, nós tínhamos então um vice-presidente, os diretores ligados a desenvolvimento, as áreas de desenvolvimento que respondiam para que respondem para esse vice-presidente, eles fazem parte deste comitê de inovação. E eu fiquei, naquela ocasião, minha função mudou recentemente, depois eu falo, mas naquela ocasião eu fiquei fazendo a governança de todo o comitê de inovação, algo que eu já fazia quando tínhamos o conselho científico desde 2010. O conselho nasceu em 2004, mas eu passei a participar do conselho em 2010. Então, já fazia um trabalho de governança e fiz também aqui nesse novo modelo. As mudanças que nós tivemos do Conselho Científico para esse novo modelo de comitê de inovação foi que nós pegamos todos os projetos que nós tínhamos ali em 2019 e nós classificamos os projetos de acordo com as suas categorias, com a tecnologia ou com a área terapêutica de cada um. Então, por exemplo, uma das plataformas, e aí nós colocamos eles em plataformas, uma das plataformas, por exemplo, era uma plataforma de drug delivery. Então, todos os projetos de drug delivery, nós colocamos numa plataforma comum. Todos os projetos para dor, nós colocamos numa segunda plataforma. Todos os projetos, por exemplo, para câncer, nós colocamos numa terceira plataforma. Na verdade, estou dando exemplos
assim, bem genéricos, né? Mas foi dessa forma que a gente estruturou a nossa gestão de inovação a partir de 2019. E nós também nós definimos líderes e líder de cada uma das plataformas e orientadores técnicos científicos. Então, o líder, ele não precisava ter necessariamente um cargo de gestão anterior na empresa. Ele poderia ser um cientista, um pesquisador sênior, um especialista. Ele pode ser o líder, ele não precisa de cargo para ser líder. Ele pode ser o maior especialista naquela plataforma. E o orientador técnico científico, aí nós delegamos para os diretores. Então, estes diretores, eles estão distribuídos nestas plataformas com função. Eles dirigem as suas áreas, as suas respectivas áreas, mas aqui no Comitê de Inovação, aqui na inovação, eles são orientadores técnicos científicos de cada uma das plataformas. Cada plataforma tem o seu time ligado e tem também as áreas de suporte, que são essas áreas, que não precisam sentar em todas as reuniões, em todas as discussões dos projetos ou das plataformas, mas elas são importantes em algum momento, que são as áreas de novos negócios, controladoria, planejamento estratégico, marketing, planejamento de portfólio, assuntos regulatórios, jurídico e outras. Nós também criamos naquela ocasião um time de scouting, de prospecção e avaliação de projetos. Também definimos líderes, definimos consultores que participariam e os cientistas que participariam desta atividade de prospecção, de proativamente estarmos dentro das universidades, estarmos em eventos, congressos nacionais e internacionais para prospectar projetos de interesse da empresa. Muito bom. Na sequência, eu falo sobre essas mudanças. Esse slide estava oculto, mas aqui nessa forma ele aparece. Então, assim, em 2019, só para mostrar assim, o quanto que não é fácil fazer gestão da inovação, né? Então, em 2019, nós mudamos novamente os procedimentos para prospecção, nós definimos esses times, como já falei, nós definimos orçamentos, cronogramas e metas compartilhadas entre as áreas. Nós fizemos com isso a integração de todas as áreas que respondem para essa vice-presidência de P&D e as áreas de suporte também. Nós tivemos com isso um melhor aproveitamento dos recursos humanos, né? Porque esses times multidisciplinares, eles são muito ricos, as discussões são muito ricas, e nós também passamos a estimular fortemente as discussões e o questionamento técnico-científico entre os times. Então, quando a gente colocava numa apresentação a plataforma A apresentando os projetos, depois a plataforma B, a plataforma C, a ideia é que houvesse um cruzamento de experiências para que pessoas do time da plataforma B, C e D possam ou pudessem questionar, perguntar, sugerir melhorias ou caminhos para as demais plataformas. Então, essa troca ela é bastante estimulada nesse modelo de trabalho. Já falei dos boletins que a gente passou a desenvolver a partir da quarentena. Falamos de que durante essa avaliação das necessidades que a pandemia trouxe, nós também olhamos para dentro, olhamos para o nosso portfólio, como eu disse, são 500 apresentações, mais ou menos 500 apresentações, 350 medicamentos diferentes que o Cristália tem, e nós passamos também a elaborar proposta de reposicionamento dos nossos produtos, porque o Cristália tem bastante coisa que pode ser usada e que é extremamente utilizado, né? Uma parte importante do kit de intubação na COVID, para pacientes de COVID, uma parte importante, ela é fabricada, os medicamentos são fabricados no Cristália. Então, olhamos para o nosso portfólio para que a gente pudesse identificar o que a gente poderia propor em termos de reposicionamento. Bom, nós também saímos prospectando e avaliando diversos projetos, entre eles vacinas para o tratamento, ou prevenção, né, de COVID. Nós criamos uma nova dinâmica de trabalho, na verdade, então a gente entendeu que a gente podia tanto prospectar quanto avaliar, discutir, aprovar e trabalhar o desenvolvimento dos projetos de forma online. Lógico que a parte operacional, de desenvolvimento em si, que tem que ir para a bancada, aí os pesquisadores têm que ir para os laboratórios, mas nós entendemos que dava para trabalhar.
E a gente entendeu também que esse mundo online, ele nos deu uma oportunidade de interagir, primeiro internamente, depois com os nossos parceiros externos, e aí isso, óbvio, que tanto no Brasil quanto no exterior, né? Sem a necessidade de reuniões externas. Bom, o nosso organograma de inovação, então, sempre lembrando que a gente está falando aqui de gestão da inovação, então, focando aqui na inovação, o nosso cronograma, ele tem o nosso vice-presidente de P&D, a professora citou na minha apresentação que recentemente eu passei por por mais uma transição, então, a partir de agosto, agora de 21, eu estou focada nos projetos de inovação incremental. E nós promovemos um dos nossos colegas, que era o líder de atividades de scouting, o Ricardo. Ricardo é gerente da inovação radical, de projetos de inovação radical. Ricardo é cientista, muito bem formado, Ricardo Yasaka, acho que fez o doutorado no Japão, enfim, muito bem formado. Então, o Ricardo ficou com os projetos de inovação radical, eu com inovação incremental. Daniele Paixão Cavalcante, professora que a senhora conhece muito bem, ela é responsável por todo o suporte científico dos projetos de inovação, responde também para a vice-presidência. A nossa área tem um escritório de projetos, que é PMO, né? Então, nós temos um analista de projetos que faz todos os cronogramas dos projetos, um apoio administrativo e os times que vão desenvolver os projetos propriamente ditos. Bom, aqui eu vou passar rapidamente, mas aqui é o fluxo de tanto dos projetos de inovação incremental quanto dos projetos de inovação radical. Então, desde a ideação, os primeiros filtros, as primeiras aprovações, a revisão do comitê de inovação incremental, o aprofundamento de avaliação dessa proposta, aí a gente segue para uma avaliação de viabilidade econômica, apresenta para a alta gestão, que é a presidência do Cristália, e aí, a depender da avaliação da alta gestão, o projeto é aprovado para desenvolvimento, para internalização, ou reprovado, né? Ele também pode ser reprovado já aqui, nesse primeiro filtro técnico, clínico e regulatório, como também ele pode ser reprovado aqui. Enfim, tem vários momentos, né, que o projeto pode ser aprovado ou reprovado até que ele entre efetivamente para execução. E para inovação radical é a mesma coisa, bem parecido, tem alguma mudança aqui pequena, mas é isso. E aí, quando um projeto entra para desenvolvimento, então veja aqui que essa etapa, então aqui eu retratei de forma macro, muito simplista, muito simples, as macroetapas de desenvolvimento de um medicamento radical e de um medicamento incremental. Então, aqui aquela etapa que eu mostrei nos fluxos anteriores é de prospecção, viabilidade, ela está aqui. Depois, quando a gente fala de inovação radical, a gente está falando de nova molécula, a gente tem que fazer toda a cadeia de desenvolvimento, desde a prova de conceito inicial, e aí a gente está falando lá da universidade, né? Quando os professores começam a desenvolver, fazem os estudos de prova de conceito acadêmicos, depois a gente fortalece isso quando o projeto entra para parceria, a gente faz estudos de toxicidade, toda a cadeia de toxicidade, de segurança, biodisponibilidade, aqui vem desenvolvimento farmacotécnico, analítico, aqui a gente já começa a falar de estudos clínicos, fase 1, fase 2 e fase 3, que aí a gente entra em estudos em humanos, né? Fase 1, fase 2, fase 3, correndo em paralelo com alguns estudos em vivo ainda, que a gente pode, porque para começar um estudo clínico de fase 1, eu preciso ter um pacote mínimo de informações que vem dessas etapas anteriores, e aí eu dou entrada na Anvisa, eu submeto o meu protocolo de estudo clínico à Anvisa, e eu tenho aprovação para fazer o fase 1. Para fazer o fase 2, eu tenho que ter o fase 1 pronto, eu tenho que ter todo esse pacote e mais esses estudos complementares que correm em paralelo ao fase 1. E assim por diante. Mesma coisa, quando eu chego no fase 3, eu tenho que ter tudo isso daqui pronto para que eu possa submeter, e aí, em paralelo, eu faço o lotes piloto, já fiz o escalonamento de processo, né, que está aqui mais ou menos, faço lotes pilotos, submeto estudo de estabilidade, nesse momento eu já tenho métodos analíticos e processo validado, e aí depois eu submeto a Anvisa para aprovação do registro, né, para solicitação e aprovação do registro. A inovação incremental, ela tem também as suas macroetapas, mas é bem mais otimizada. Então, vejam que a gente vem de um momento de prospecção, avaliação de viabilidade, entra para desenvolvimento farmacotécnico e analítico, estudos de estabilidade daquela formulação preliminar,
Aqui, como eu já tenho molécula identificada, então vejam que eu já pulo alguma coisa, eu já posso não realizar alguma coisa mais aprofundada de toxicologia. Na inovação incremental, a gente também faz toxicologia, ela está aqui. Porque, às vezes, você colocar um princípio ativo que já existe numa formulação diferenciada, por exemplo, num lipossoma, é necessário verificar se há algum efeito de toxicidade dessa formulação. Então, sim, nós fazemos estudos de toxicidade, mas eles são menores do que a gente faz quando a gente desenvolve inovação radical. Pois bem, aqui a gente também pode passar por estudo clínico fase 1, fase 2 e fase 3, porém, é possível, em alguns casos, a depender da quantidade de informação que já tem na literatura, você não realizar, você pular, então, algumas etapas. E aí, com isso, você tem a inovação incremental sendo desenvolvida e disponibilizada para o mercado num tempo bem mais curto em relação à inovação radical. Bom, tudo isso levou o Cristália a ter hoje 118 patentes concedidas e atualmente esse slide ele é bem recente, acho que ele é a atualização de outubro ou novembro, bem recente, e nós temos correndo em paralelo 209 pedidos, né? Depósito de pedido de patente. Então, 209 pedidos e 118 patentes concedidas. É um número bastante expressivo. Muito bom. Na sequência, eu mostro alguns exemplos de patentes do Cristália. Então, esse produto é o Alimax, o nome comercial dele é o Alimax, e ele é formado de heparina. Isso é uma inovação incremental. A heparina é uma substância que já existe, é muito utilizada em hospitais, em cirurgias, é um anticoagulante. E aí, esse projeto ele foi uma sugestão de médicos, da comunidade médica científica, porque, na verdade, em hospital de queimados, de pacientes queimados, em algum momento foi visto que ao adicionar heparina na ferida do paciente queimado, além da cicatrização ser facilitada, ser melhorada pela presença da heparina, houve um efeito importante de redução da dor. Então, em algum momento, essa ideia chegou ao Cristália, essa proposta de projeto chegou ao Cristália, e aí nós tínhamos no nosso portfólio a heparina injetável, né? Em frasco ampola ou ampola injetável. E aí, então, nosso time desenvolveu, é antigo esse projeto, o nosso time do passado desenvolveu a heparina em spray. Com isso, então, em hospital de queimados, os médicos ou estomaterapeutas, acho que esse é o nome de quem cuida de feridas, né, do profissional que cuida de feridas, ou enfermeiros, técnicos, enfim, os profissionais de saúde, eles espirram a heparina na ferida e essa administração ela fica bem facilitada e isso nos gerou uma patente. Aqui é o carbonato de lodenafila, que é uma molécula desenvolvida no Cristália, inovação verticalizada desde a molécula na nossa divisão farmoquímica, até passando pelo desenvolvimento farmacotécnico, fizemos os estudos pré-clínicos na época no exterior, porque não tínhamos toda a cadeia de pré-clínicos no Brasil para fazer, fizemos os estudos clínicos e registramos, esse é o primeiro medicamento para disfunção erétil desenvolvido 100% nacional. Aqui na sequência a gente tem o Ketamin, então Cristália desenvolveu tecnologia para separação de enantiômeros alguns anos atrás, e na ocasião testando, então a ketamina, esse produto, na verdade, ele era uma cetamina racêmica, 50% L, 50% D. Quando o Cristália desenvolveu essa tecnologia de separação dos enantiômeros, testou para ver a ação, o efeito de cada um dos enantiômeros, né? Então já era sabido pela literatura que o outro enantiômero ele era o responsável pelos efeitos mais adversos desse medicamento. Então, nessa ocasião, a Cristália comprovou que usando apenas a destrocetamina, nós conseguimos o mesmo efeito do produto, na verdade, uma potência até melhor, e sem os efeitos colaterais do medicamento original. O Novabup é o mesmo conceito, mas esse produto foi desenvolvido em parceria com a professora Simonetti, da USP. Essa patente é uma patente com a USP, e esse produto aqui, a única diferença que ele tem aqui do Ketamin é porque no caso do Novabup foi visto que era necessário colocar tanto a levo quanto a destrocetamina
a destrobupivacaína, então aqui é bupivacaína, né, uma outra molécula, tanto uma parte de levo quanto uma parte de destrobupivacaína, para que o efeito fosse semelhante e os eventos adversos efeitos colaterais fossem diminuídos. Aqui é o produto sevoflurano, antes do Cristália desenvolver uma rota de produção de sevoflurano no Brasil, nós estávamos na mão da multinacional. O único produto que vinha para o Brasil era um produto de uma multinacional, e aí o custo era bem alto. Então, a partir do momento que o Cristália desenvolveu uma rota produtiva diferenciada e obteve uma patente, o custo desse medicamento caiu consideravelmente. E a colagenase é um dos desenvolvimentos mais recentes, uma das inovações mais recentes. Na verdade, nós temos esse produto no nosso portfólio há muitos anos e nós comprávamos o princípio ativo colagenase, comprávamos a colagenase de um fornecedor internacional. Com a biotecnologia, como nós temos a biotecnologia, os nossos cientistas, então, desenvolveram uma colagenase animal free. Então, nós fabricamos a nossa colagenase hoje com um princípio ativo desenvolvido internamente. Enfim, é isso que eu preparei para conversar com os professores e eu estou à disposição para responder perguntas. Muito obrigado, Marisa. Obrigado pela excelente apresentação. Acho que deu para entender muito bem como a empresa se organiza, né, e como ela desenvolve seus projetos de tecnologia e inovação. Mas, assim, eu creio que existem vários pontos, né, que ficaram ainda em aberto, né, principalmente quando nós queremos, assim, verificar quais são as possibilidades, né, que os pesquisadores na academia, eventualmente já com tecnologias relativamente maduras ou com experiências, né, que possam auxiliar no desenvolvimento, por exemplo, no reposicionamento, por exemplo, de medicamentos, ou mesmo, né, no desenvolvimento de medicamentos que podem ser administrados por outras rotas, por exemplo, ao invés de oral ou IV, vamos supor, por exemplo, transdérmica, né? Então, como uma rede, né, como, por exemplo, o Cisnano-USP ou uma universidade, né, os pesquisadores de uma universidade poderiam, né, interagir melhor, criar uma parceria, vamos dizer assim, com a Cristália, né, no sentido de acelerar esses processos de desenvolvimento, eventualmente, ou mesmo, né, criar novos produtos mesmo, né? Então, acho que isso seria uma informação extremamente útil para todos que estão nos ouvindo, né? E, por favor, né, se for possível esclarecer esses pontos, agradeço. Muito bom. Professor, nós estamos assim, sempre estivemos, né? Estamos ávidos por novas parcerias. Então, existem diversos canais, dos mais simples aos mais complexos, mas acho que todos são simples. Então, assim, um simples e-mail enviado para mim ou para o saque do Cristália, eu costumo receber contatos via saque. A pessoa está numa situação que está desenvolvendo alguma molécula, algum medicamento, ou tem alguma tecnologia que entende que é interessante para a indústria farmacêutica, mapeia o Cristália, não nos conhece, e aí entra no saque e deposita a sua ideia. Então, o saque passa para nós e, a partir daí, entra nesse fluxo de avaliação que eu mostrei num dos slides. Então, veja, via saque, via enviando e-mail para mim diretamente, pode enviar também para o Ricardo Iasaka, que não está aqui hoje, mas que é o responsável pelo desenvolvimento agora dos projetos de inovação radical. Então, assim, existem várias formas. Os professores, os nossos parceiros antigos, como a professora Márcia, o professor Oswaldo, os professores da USP, com quem já tivemos parceria, quem nos conhece de outras universidades, de outras, né, o FRJ, tantas, da Unicamp, todos que nos conhecem, eles acabam fazendo essa ponte também. Então, é muito comum receber uma mensagem ou um e-mail ou uma ligação bem assim, direta, e
de professores conhecidos apresentando colegas. Marisa, conheço o professor fulano de tal, ele está fazendo uma colaboração com outro grupo de uma outra universidade, e ele tem um desenvolvimento que eu entendo que é interessante, né? Quando os professores nos conhecem, eles sabem já mais ou menos a nossa forma de trabalhar e as áreas terapêuticas de interesse, dor, sistema nervoso central, e aí então entra a psiquiatria, câncer, todos os medicamentos que são utilizados em UTI, em hospitais, são de interesse do Cristália. Dermatologia terapêutica, temos alguma coisa de dermatologia estética também, como, por exemplo, preenchedores faciais, né, gel de ácido hialurônico para preenchimento facial. Então, pronto. Conhecendo, esses podem ser os canais mais simples. Nós estamos abertos a isso. Nós, em 2019, quando nós montamos o novo comitê de inovação, um dos nossos interesses era promover eventos nas universidades, era combinar com os NITs, com as unidades de inovação das universidades, combinar eventos. Nós iríamos, a gente chamava até de Cristália Day, isso está parado, isso ficou parado, e a gente vai retomar em algum momento, a gente estava chamando de Cristália Day, Cristália Innovation Day, alguma coisa do tipo, que a ideia era a gente fazer, assim, combinar, na verdade, indicar quais são os nossos projetos e áreas e tecnologias de interesse com a agência de inovação das universidades, definir um dia, fazer uma apresentação, a empresa faria uma apresentação, então, para todos os cientistas da plateia, e os cientistas da plateia também fariam a apresentação dos seus projetos que a gente teria previamente selecionado via agência de inovação. Né? Olha, Marisa, então, ou o Ricardo, ou o pessoal do Cristália, para o dia X que nós marcamos, a gente identificou aqui o professor fulano, ciclano, beltrano, e os projetos deles são XYZ. Tem interesse? Havendo interesse, essa seria a ideia. E aí seria aquela coisa, professor, da gente ir à casa de vocês, né? As nossas portas sempre estarão abertas, né? No modelo antigo de conselho científico, a professora conhece, nós tínhamos um dia por mês que nós, então, prospectávamos os projetos a partir dessas mesmas fontes que eu já citei aqui, conhecidos e entrando em contato via artigos. Eu quero alguma tecnologia. Por exemplo, o teu exemplo é excelente, viu, professor? Porque temos interesse em transdérmico, sim. Então, a partir do nosso interesse, nossa equipe de cientistas busca na literatura, identifica um grupo que está trabalhando com aquela tecnologia e entra em contato e convida. E aí nós avaliávamos, então, lá no passado, né? Como hoje também, a gente avalia, então, faz alguma reunião preliminar com aquele grupo e depois a gente convida para uma reunião presencial. Lá no modelo de conselho científico era assim, um dia por mês, nós levávamos 3 grupos de cientistas, né? Então, a gente dividia a parte da manhã em 2 momentos, entra um grupo, apresenta, sai, entra o segundo grupo, apresenta, sai, almoça, entra um terceiro grupo, apresenta, sai, e a quarta parte do dia a gente usava para fazer a avaliação, então, e as deliberações entre os conselheiros. Hoje é um modo um pouco diferente, mas a mesma coisa. Então, os contatos iniciais, bem tranquilos da nossa equipe, a gente pode fazer uma segundo contato sem um contrato de confidencialidade. A partir do momento que a gente entende que é aquilo mesmo que a gente quer, e o grupo também entende que quer continuar conversando com a indústria, nós estabelecemos um contrato de confidencialidade de forma, assim, geralmente rápida e simples, para que a gente possa, então, divulgar o nosso interesse com clareza, com abrir o nosso interesse, né, a nossa necessidade de forma clara, e o grupo também, para que o grupo possa apresentar o seu projeto, a sua tecnologia de forma aberta e clara, né, sempre pautado por um contrato de confidencialidade, mas eu garanto para os professores e para todos que estiverem assistindo que, independente de contrato de confidencialidade, eu acho que tinha que estar lá nos nossos valores, né? É que não tem que estar porque tem que ser óbvio, mas assim, a ética, o respeito que a nossa empresa tem pela ciência brasileira, mundial, e é uma coisa que, assim, até hoje eu acho incrível, é incrível. Eu me emociono ao falar, porque a última coisa que os donos do Cristália vão fazer na vida é prejudicar um grupo ou outro por questões de divulgação que
que a gente está falando aqui, né? Você não pode divulgar a informação de um para o outro, enfim. Então, mas tem um contrato de confidencialidade, isso é feito naturalmente, e depois as conversas, elas começam a se aprofundar. Então, de uma forma simples, né? Entra no site, entra no saque, entra em contato com a gente, e a gente estabelece essa relação. Sim, assim, em termos de grau de maturidade e tecnologia, né, qual seria o adequado para a interação? Nossa. Eu também já gostaria de colocar aí a outra questão, né, que o Cisnano, na realidade, é justamente uma rede, né, devotado ao desenvolvimento, né, de produtos nanotecnológicos. Né? Então, nós estamos falando aí de uso de nanopartículas, nanocápsulas, lipossomas e outras vias aí, né, que obviamente envolvam materiais nanoestruturados, né, como também foi realizado o trabalho com a professora Márcia, né, justamente com o intuito, né, de nós tentarmos aí desenvolver novos produtos, né. O grupo, né, no caso do Cisnano, tem uma experiência bastante grande, né, e é um grupo muito forte nessa área de saúde, né, então, devotado para a saúde, e aí, né, essas dicas que você que pudesse dar, né, no sentido de eventualmente encontrarmos aí interesses comuns, né, acho que seria muito, muito importante. Ok, então, sem abrir exatamente os projetos que a gente trabalha, eu já digo para vocês e para o Cisnano todo que temos grande interesse em discutir a nanotecnologia em todas as suas frentes, né? Lipossomas, transmucosos, ciclodestrina, os transdérmicos, nose to brain, então temos interesse. Aí, respondendo à tua primeira pergunta, que era sobre grau de maturidade, nós costumamos ser bem abertos em relação ao grau de maturidade, mas, professor, tem situação que o grupo vem com uma ideia. E a ideia, na verdade, a gente também tem bastante ideia e a gente não tem uma equipe tão grande para executar todas as nossas ideias, né? Então, nós gostamos de receber propostas com alguma mínima prova de conceito. Seja in vitro, in vivo, seja de performance, alguma prova de conceito mínima é necessária para que a gente continue a conversa, né? A gente gosta de ideias, eu repito. Recentemente nós avaliamos algumas ideias, elas eram tão impressionantes que a gente, então, resolveu abrir exceção e avaliar ideias, mas normalmente, quando a gente percebe nas primeiras conversas que é ideia e que não tem uma prova de conceito, a gente... Obrigada, professora. Um abração para você. Boa aula. Obrigado, Márcia. Foi um prazer. Tchau, tchau. Quando a gente entende que é ideia, aí só se for algo muito disruptivo para que a gente continue conversando, né? Porque é aquela coisa que a gente fala de trocar o pneu com o carro andando, né, professor? Então, a gente tem interesse em... O objetivo é aumentar o portfólio da empresa, é trazer para o Brasil medicamentos novos que tragam, como já disse aqui, ganho terapêutico e de segurança para os pacientes, mas a gente precisa adiantar um pouco isso, né? A inovação radical, ela por si só, ela pode, quando ela está na academia, ela realmente está no estágio muito preliminar, muito inicial. Então, assim, quando a gente está falando de inovação radical, aí tem uma abertura talvez um pouco maior. Mas, mesmo na inovação radical, é possível que os grupos já façam provas de conceito, né? De novo, in vitro, chegou em vivo, fez ali em camundongo, alguma coisa do tipo, para provar minimamente aquele efeito que o professor ou que o grupo entende que tem. Então, é isso, né? E aí, assim, projetos que estejam em estágios mais avançados, por exemplo, um medicamento de inovação incremental que esteja em estudo clínico fase 3, aí a gente já sai um pouco do campo acadêmico, né? Porque para chegar ao estudo clínico, fase 1, fase 2, fase 3, a academia ela não faz, ela pode até fazer alguns estudos clínicos acadêmicos, pode e faz, e é muito legal que faça, né?
Mas quando a gente pega um projeto, uma proposta já com estudo clínico fase 3, geralmente é empresa. Tem alguma empresa, tem alguma startup, tem alguma pequena empresa, né, uma empresa de tecnologia, de desenvolvimento por trás, e por isso que chegou até esse estágio, né? Então, pegar um projeto interessante que já tem um estudo clínico de fase 3 realizado ou em andamento é raro, Concordo. a gente busca. Eu te digo que a gente encontrou recentemente, a gente encontrou coisas boas recentemente, mas eu também te digo que encontraram junto conosco, e aí acabaram fechando com outro e não fecharam com a gente, e aí são os riscos que a gente... são os riscos que a gente corre, isso é normal, é inerente da inovação também, né? Mas, então, em relação à maturidade, a gente é aberto, mas a gente precisa de uma prova de conceito mínima para seguir. Isso, sim, isso fica realmente muito claro. Agora, existe alguma oportunidade decorrente de uma necessidade que, eventualmente, a própria Cristália sinta, né, de um apoio da academia para o desenvolvimento? Existe esse tipo de abertura? Ou ele é jamais fechado dentro do contexto da própria empresa? Né? Não. Então, ele começa a desenvolver um projeto, ele leva adiante, né, sem... Não, a gente sempre precisa de parceria. A gente sempre precisa, não dá para fazer tudo. Né? Já começa, professor, pelos estudos pré-clínicos. Então, por mais que eu tenha capacidade de desenvolver uma formulação de um medicamento, de um produto incremental, vou falar do incremental. Por mais que eu tenha capacidade, eu tenho uma equipe excelente farmacotécnica, eu tenho uma equipe analítica, eu tenho equipamentos tanto farmacotécnicos, né, de desenvolvimento da formulação, quanto analíticos, que são para o desenvolvimento dos métodos. Por mais que eu tenha tudo isso, em algum momento eu preciso fazer prova de conceito também dos projetos de inovação incremental. Então, nesse momento, a gente busca a academia. Geralmente, a gente busca grupos acadêmicos, professores, especialistas, para que a gente faça esses estudos. A gente busca empresas também, no Brasil e no mundo, né? Mas a gente dá sempre preferência. É uma premissa do Cristália fomentar a pesquisa e a ciência no Brasil. Isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte da filosofia de trabalho do Dr. Pacheco, que é um dos sócios do Cristália. Então, a gente sempre tem olhos, né? A gente recentemente fez um trabalho de mapeamento, a gente tem a nossa demanda, a gente sabe o que a gente pode desenvolver internamente e a gente sabe o que a gente não tem internamente. Então, antes de chegar naquele estágio do projeto, a gente já parou, olhou por cima e falou, olha, daqui 2 anos eu vou precisar disso. Então, onde eu busco este especialista, este laboratório para fazer esse estudo para mim? Daqui 6 meses você já tem que procurar mesmo, né? Você não encontrou, você tem uma demanda para fazer em 6 meses, você não está procurando, você já está errado. Já está errado, mas vamos lá. Né? Falando no médio prazo aí, 2 anos, 3 anos, 1 ano e meio, né? Eu tenho esse estudo, ou este desenvolvimento de método analítico que, de repente, internamente a gente não tem, né? Um exemplo bem claro, que eu posso dar sem abrir projeto. A gente não tem um reômetro no Cristália. Então, a gente faz ensaios de reologia de um projeto em desenvolvimento numa universidade, num grupo acadêmico. Né? Isso é uma prestação de serviços de análise mesmo, basicamente, não de desenvolvimento propriamente dito. Não de desenvolvimento. Mas, então, um outro exemplo para esse mesmo projeto. Né? É tão difícil falar sem poder falar, né? Mas tá bom. Né? Porque tem patente envolvida e tem parceria de desenvolvimento envolvido, né, professor? Por isso que não pode abrir os projetos. Então, este mesmo projeto, antes de começar, nós também mapeamos e entendemos quais eram as expertises que tínhamos internamente. A gente claramente entendeu que a gente precisava de um especialista. E a gente vai buscar onde? A gente foi buscar na academia. E aí nós temos, então, um contrato de co-desenvolvimento desse produto com uma cientista, com um grupo. Este é um. Sim, perfeito. Muitas oportunidades aí, né? Agora, com relação àquilo que você colocou em termos de reposicionamento, né? Existe alguma maneira de termos acesso a que tipo de ativos estariam
dentro do escopo de interesse? Olha, sim, que tipo de ativo sim, mas eu acho que é mais correto falar, professor, que tipo de terapia, de área terapêutica, Sim, sim. né? Então vamos lá. Tudo que estiver ligado a sistema nervoso central, né? E aí vem todos os medicamentos para psiquiatria, a neurologia, tratamento de feridas, acho que eu posso citar aqui também tratamento de feridas. Dermatologia, já falei um pouco, né? As áreas terapêuticas está em um dos slides. Anestesia, dor, tudo que tiver ligado às áreas terapêuticas, tem nos meus slides, né? Depois o pessoal vai ter os slides, então tem ali a informação. Tudo que estiver ligado às áreas terapêuticas de atuação, oftalmologia, com certeza oftalmologia, nos interessa discutir reposicionamento, nos interessa discutir inovação incremental e também nos interessa, lógico, discutir a inovação radical. Mas esse acho que seria mais fácil falar assim do que falar, por exemplo, olha, eu posso dizer que nós temos a morfina, né? O nosso produto comercial é o Dimorf, é a morfina. O próprio Cristal já inovou com o nosso Dimorf há muitos anos atrás, quando desenvolveu uma concentração mais baixa que permitiu o uso acho que em cesárea. Bom, enfim, permitiu o uso em cesárea. E aí alguma modificação, algum enquadramento. Eu sei que eu usei o pior exemplo, né? Porque você não vai ficar reposicionando opioide, não é fácil reposicionar opioide. Eu usei o pior exemplo, mas vamos lá. Foi o que me ocorreu aqui assim, rapidamente. Então, se tiver algum desenvolvimento, de repente algum desenvolvimento, algum grupo que esteja trabalhando de forma a reduzir os efeitos colaterais dos opioides e manter o efeito desejado, olha só, que desafio bom, né? Seria interessante, né? Garanto que esse ganha prêmio, ganha patente, ganha, não é? Eliminar a dependência, né? E pois só deixar a parte interessante. Ó, tá lançado o desafio, professor. Pô, o pessoal está ouvindo, já está aceito. Pois é. Os nanotecnológicos aí encapsulem, de repente, a morfina, né? E vetorizem a morfina para que ela seja entregue no local desejado, né? Enfim. Sabe uma área de bastante interesse, professor? É dor neuropática. Né? A gente não tem tantas opções para o tratamento da dor neuropática. Então, a gente tem algumas drogas que têm outra indicação, mas que também são indicadas para dor neuropática, e é sempre uma busca. Medicamentos para o tratamento da dor neuropática sempre estão no nosso radar. Então, isso é uma dica valiosa. Essa é uma dica valiosa, bem muito valiosa. Bom. Eu acho que eu vou abusar um pouquinho mais da sua presença aqui, né? Já aproveitando, né? Poderia nos dizer, eu sei que é alguma coisa sensível, né? Mas no caso, por exemplo, de inovação disruptiva, né? Como é que a empresa faz a prospecção do que seria importante, interessante, né, nesse tipo de situação? Tá. Então, a partir de um delineamento estratégico, quando estabelecemos esse novo fluxo e os novos processos em 2019, veio junto um delineamento estratégico, né, de foquem em tais áreas. Então, a nossa equipe, os nossos cientistas, eles passaram a prospectar, mapear, pesquisando artigo, buscando quais são os grupos que mais publicam nesta área terapêutica. Quais são as empresas, em que país que que está a maior quantidade de grupos? No Brasil, onde estão reunidos? Então, a partir disso, a gente foi, e aí foi muito proativo mesmo, a gente foi para cima, entrar em contato, entrar em currículo Lattes, né? Porque muitas vezes você não tem contato nenhum do cientista, do pesquisador, e aí o pessoal entra em currículo Lattes, pega e-mail, pega contato e faz contato
proativo mesmo. Então, foi assim, recentemente tem sido, foi não. De um tempo para cá tem sido assim. Lá no passado, quando nós iniciamos o Conselho Científico, nós éramos mais reativos, mais passivos. Nós esperávamos que os grupos entrassem em contato. Não era porque nós, que na verdade prospectávamos também. A doutora Regina Chivoleto, que é nossa, foi coordenadora do Conselho Científico durante muitos anos, e ela, junto com o professor Espartaco Astolfi Filho, que é da UFAM, o professor Espartaco é da UNB e UFAM, eles são nossos conselheiros até hoje, né? Hoje mesmo tive reunião com os dois de manhã. Então, lá no começo, não tinha ainda o professor Espartaco, a doutora Regina, ela ia para a universidade abrir as portas, né? Porque tinha muito aquilo, professor. Hoje eu não sinto que tem tanto, mas acho que no passado tinha bastante aquela coisa de que a indústria farmacêutica, o interesse dela é completamente comercial, e ela vem aqui para roubar as nossas ideias. Então, esse muro, essa trava, esse obstáculo que havia, né, ele começou a ser quebrado desta forma. A doutora Regina se apresentando como professora titular da USP, médica, cientista, ela se apresentava e dizia: faço parte do Conselho Científico do Cristália, e tenho interesse em conhecer o seu projeto. Então, lá no começo, a doutora Regina prospectava, mas também recebíamos bastante proposta de modo passivo. Hoje não, hoje a gente tem aí uma definição de que é para buscar ativamente, então é contato direto. E aí, via colegas, via professor que conhece professor, olha, lembro que você falou que você tinha uma colaboração com o pessoal da UFRJ, tem um professor que eu mapeei aqui, você pode me passar o contato, você pode me apresentar para ele e tal, e com isso a gente vai entrando e abrindo essas portas para prospecção de radical, disruptivo. Né? E a gente fez uma abertura para o exterior importante também recentemente. Né? Quando a gente mapeou o Brasil, e a nossa prioridade, eu repito e eu comprovo que é esse o nosso objetivo. Nossa prioridade é fomentar a pesquisa, o desenvolvimento, a ciência e a inovação no Brasil. Vai ser, e sempre é um orgulho, dizer que a gente prospectou, né, um projeto e fez uma parceria com um grupo brasileiro e que isso resultou no medicamento. Isso não há dúvidas. Mas a gente também está aberto a prospectar lá fora, e a gente tem discutido e reunido o Ricardo, que é o meu colega que cuida da inovação radical. Essa função é dele, né? Ele antes como líder de scouting de projetos e agora na nova cadeira, né? Ele foi promovido recentemente, então essa é a função dele, é prospectar no Brasil e no mundo, proativamente. Perfeito. Puxa vida, acho que eu já não tenho mais o que perguntar. Puxa vida! Agradeço muito, realmente, pelo aceite do nosso convite, né, e a apresentação desse belo trabalho, né, que você vem desenvolvendo diante ali da equipe de inovação, né, da Cristália, né? Parabéns, realmente é impressionante como a Cristália realmente se desponta, né, como uma das empresas, sem dúvida nenhuma, mais inovadoras aqui do Brasil, né, se não for a mais inovadora, né, realmente, na área de fármacos, né, realmente é um espetáculo. Eu concordo. Muito obrigado, agradeço mais uma vez. E, Marcos, você tem alguma coisa a perguntar? É só eu que fiquei falando, né, então... Eu acho que está tudo ok, eu acho. Talvez, não sei se esse time entre um projeto e o desenrolar do produto, não sei se daria para comentar alguma coisa do gênero, né? Tá. Dos projetos. Não sei se tem um time para cada tipo, né? Tem a inovação radical, a inovação... Tem sim. É uma pena que eu não consegui colocar no modo de apresentação, né, e passar os slides com as animações, porque um dos meus slides, ele tem as macroetapas. E lá naquele slide, ele mostra, até coloca o tempo previsto para cada uma das etapas. Então, se a gente soma ali a inovação radical, é aproximadamente 15 anos. E assim, professores, isso dando tudo muito certo, né? Dando tudo muito certo, não tendo que voltar tantas vezes, várias vezes,
para a prancheta para você redesenvolver. Então, na inovação radical, em média, isso está na literatura, isso o mundo pratica, não somos nós, né? Isso é da literatura. E na inovação incremental é muito variável, porque você pode pegar projeto ou iniciar um projeto em maturidade maior ou menor. Então, é muito variável. E aí, como eu disse lá naquele slide também, e aí varia, talvez de 3 a 8 anos, um projeto do início do desenvolvimento na empresa, né, até o registro e comercialização. Então, tem projetos que você precisa fazer, mesmo de inovação incremental, você precisa fazer um estudo clínico fase 1 para avaliar a segurança e a farmacocinética daquele produto, depois um fase 2 para você definir a dose, e depois um fase 3 para você provar aquele efeito numa porcentagem maior de pacientes, né, numa quantidade maior de pacientes. Mas tem projeto que você não precisa fazer o fase 1, você não precisa comprovar a farmacocinética e a segurança. Então, você já pula ali um tempo. Então, na inovação incremental é bem variável, mas eu posso falar de 5 a 8 anos, né? E na radical, em torno de 15 anos. É isso, mais ou menos. Ok? Mais alguma pergunta? Muito obrigado. Professores, agradeço. Olha, Marcos, se você tiver mais outras, por favor. Isso, eu estou à vontade. Tranquilo. Eu quero agradecer, então, a oportunidade, que tive a rica oportunidade de estar com vocês aqui, falando do nosso trabalho, falando da nossa empresa. Eu concordo com o professor quando você elogiou o Cristal, e aí eu me coloco numa posição até de fora, professor, não autoelogiativa, porque realmente é um prazer trabalhar no Cristália, e eu brinco, e assim, ninguém lá do Cristália vai ver esse vídeo mesmo, mas eu trabalharia lá de graça, porque é um prazer, né? Eu, farmacêutica, quando eu fiz a faculdade, a princípio eu demonstrei para os meus professores o interesse em trabalhar com desenvolvimento de medicamentos, e na ocasião, 2 deles me disseram o seguinte: mas você quer mudar do Brasil? Você quer sair do Brasil? Porque aqui no Brasil ninguém desenvolve. Por que você quer trabalhar com desenvolvimento? Por que você não trabalha na garantia da qualidade, ou em assuntos regulatórios, ou no controle de qualidade, ou na produção? E aí eu vinha de uma experiência de farmácia de manipulação, e eu queria mexer, eu queria fazer a formulação. Então eu queria trabalhar em desenvolvimento, né? Enfim, e aí tudo fluiu para que eu encontrasse o Cristália para o meu estágio, e eu estou lá, então, há quase 20 anos. Então, é um grande prazer, é uma empresa que realmente investe em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Temos uma biotecnologia, temos uma unidade farmoquímica, nós temos uma área de ferramentaria que é incrível, que ela fabrica os nossos equipamentos diferenciados, utensílios, alguns pequenos equipamentos de laboratório, ou adaptação de grandes equipamentos que a gente já tem na empresa e que precisa de adaptação para poder receber um novo produto. Isso a nossa ferramentaria também faz, e isso viabiliza a inovação no Cristal. Enfim, as nossas portas estão abertas. Eu gostaria muito de, a partir desse nosso encontro, ter muitas propostas e muitas discussões de projetos com a rede, com o Cisnano, com os grupos que fazem parte dessa importante rede no Brasil. E estou de portas abertas para receber. Tem meu e-mail no final da apresentação, marisa.rise@cristalia.com.br, e eu estou à disposição para conversar sobre projetos. Estamos ávidos por projetos de inovação. Puxa, muito obrigado. Eu espero também que os nossos pesquisadores da rede, né, aceitem o desafio, vamos dizer assim, e levem muitos projetos para a Cristália. Boa. Então, mais uma vez agradeço, né? E agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Abraço, professores. Tchau, tchau.